Começa agora, na Catedral FM, Viva São Jorge! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém. Boa tarde, que bom estarmos juntos neste nosso segundo programa Viva São Jorge, Viva São Jorge. Viva! Estamos aprendendo a redescobrir as riquezas, as virtudes deste santo tão querido e que tem uma profundidade histórica, talvez desconhecida por muitos, porque tenhamos simplesmente deixado cair no esquecimento a sua vivência, sua experiência de Cristo, seu testemunho vivencial, além do seu grande testemunho que foi o seu martírio. Porém, nós vamos aos poucos nós vamos dando, tá faltando o meu BG, não é? Mas tudo bem, né? A meu BG falta, a gente vai ser, é a Dalva, ela sabe que tem um BG, mas ela não coloca, isso me atrapalha, porque agora sim, não é? Muito obrigado, não é? Thank you, né? Vamos juntos, com a força de São Jorge, com a espada de São Jorge, com o cavalo de São Jorge e com o dragão debaixo da pata de São Jorge, viu, Dalva? Com o dragão debaixo da pata de São Jorge, né? Nós vamos abrir as Sagradas Escrituras. E abrindo as Sagradas Escrituras, nós vamos completar a leitura do primeiro capítulo de São Mateus. Depois de ter acontecido aquele momento sublime do sonho de São José, pedindo então o anjo que aceitasse Maria Santíssima. Vejamos como ficou aqui esse momento tão sublime na vida da Sagrada Família. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a Virgem ficará grávida, dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. E não teve relações com ela até o dia em que deu à luz o filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Há uma paridade entre a vivência intrauterina de Jesus e a vivência uterina ou intrauterina de São Jorge. Eu diria o contexto no qual os dois, os seus pais, se encontravam. De um lado, a Sagrada Família estava vivendo o domínio do Império Romano, com todas as suas cobranças sobre o povo de Israel, principalmente em Jerusalém e as cidades satélites. Tudo era cobrado, tudo estava sob o domínio do Império Romano. Estamos pensando aos Césares, estamos pensando a grande descoberta de como se desenvolver um poderio bélico, autoritário, absolutista. De tal sorte que ter um filho, e um filho com todas as características próprias de Jesus, ou seja, as do Verbo encarnado, ou seja, Deus entre nós, o Emanuel, Deus conosco, de fato, traria consequências drásticas para aquela família. Da mesma forma, quando pensamos a São Jorge, nós também pensamos ao seu contexto histórico. Se bem que o Império Romano
após a morte e ressurreição do Senhor, tenha passado por diversas transformações. Tantas traições, tantos envenenamentos. Tivemos a história de Nero, Calígula, tantas figuras tenebrosas que estiveram no poder. Mas também tivemos no período de São Jorge a figura de Diocleciano, ao lado, como já dizíamos aqui, de Maximiano, que estava representando o Império Romano no Ocidente até as portas de Roma, porque em Roma ninguém entrava. Porém, acho importante sublinhar como se estruturava aquela sociedade agora da República Romana. Se organizava da seguinte maneira: havia os cônsules, que eram 2 magistrados mais poderosos em termos civis e militares. Tínhamos também os questores, que eram os tesoureiros, quem cuidava do dinheiro. Tínhamos os edes, isto é, encarregado das questões urbanas, os edifícios, os esgotos, o tráfego, etc. Os pretores, encarregados da justiça. Os censores, revisores da lista de senadores e controladores de contrato. E o pontífice máximo, que era o chefe dos sacerdotes. Este era o contexto, a organização social republicana, entre aspas, do Império em que São Jorge estava para ser inserido, estava para nascer. Muitas são as curiosidades em torno da infância de São Jorge, assim como são muitas, inúmeras as curiosidades em torno da infância de Jesus. É importante dizer que o que temos sobre a infância de Jesus são escritos apócrifos, isto é, são escritos que não têm validade, pelo menos validade canônica. A igreja não reconhece a densidade histórica e também a densidade de conteúdo de tais escritos. A imaginar que alguns dos apócrifos dizia que Jesus, ao brincar com os coleguinhas, transformava os coleguinhas em burrinhos. Imagine se Jesus iria fazer uma coisa dessas. Nunca. No máximo, Jesus transformaria os coleguinhas em pombas, em passarinhos. É isso, ele poderia fazer. Mas temos um silêncio obsequioso em torno da infância de Jesus, a não ser quando então Jesus, aos 12 anos, foi levado a Jerusalém com sua família e todos os seus vizinhos, amigos, e para ir ao templo. Tivemos um outro momento, um momento até anterior, quando acontece a apresentação do menino ao templo, quando ele, tendo nascido, é levado ao templo para que então ali ele recebesse as bênçãos e fosse dito para Maria Santíssima que ela teria uma grande missão a desenvolver com aquele menino. Uma espada haveria de transpassar o seu coração. Quando voltamos agora à história de São Jorge, nós pensamos a figura de Diocleciano, mais uma vez, o grande Diocleciano. Mas o que este homem fez de tão importante em sua vida que nós precisamos sublinhar aqui? E Diocleciano era de 243 aproximadamente, no máximo 245, cuja morte chegou em 311 e 312. E Diocleciano nasceu de uma família não de grande pertinência social, mas aos poucos ele foi conquistando, através das armas, a simpatia
daqueles que então estavam à frente do exército romano. E daí cresceu e passou a assumir importantes cargos. E foi também ladeado por um senhor chamado Galério. Este era bicho ruim. Era um troço. Porque ele instigava Diocleciano a desenvolver as perseguições sobre os cristãos. Mas ainda voltando ao nosso conhecido agora, Diocleciano, ele conseguiu criar uma estabilidade financeira, política, social no Império Romano, principalmente na parte oriental. Mas mesmo Diocleciano teve que se deparar com alguns inconvenientes, dentre os quais nós podemos citar, né, o maniqueísmo. Aí você fala, mas o que significa esse troço, maniqueísmo? Eu estou aqui dando uma olhada, mas não acho. Quando prefere, a gente fala de cabeça. O maniqueísmo é uma seita que surge no final de uma outra maneira de pensar, que era o gnosticismo. O gnosticismo se desenvolveu desde o 1º século depois de Cristo até o 2º século depois de Cristo. No gnosticismo, que significa conhecimento, ou seja, um conhecimento intuitivo, um conhecimento que vai chegar às coisas que estão obscurecidas. A afirmação do gnosticismo era de que teria ocorrido uma emanação não bem construída. E aí voltamos a um grande pai da filosofia, que era Platão. Platão, no livro A República, vai nos falar do mito da caverna. Em nos falando do mito da caverna, ele vai nos mostrar que o homem, uma vez voltado para a caverna, acorrentado, precisa ser libertado. E uma vez libertado, ele então vai em direção ao Hipó-Uranos. E vai para o Hiper-Uranos, para cima do mundo, para cima daquilo que é tangível. E lá ele se encontraria com essa emanação, agora interpretadas pelos gnósticos como uma emanação não perfeita, com o demiurgo. E esse demiurgo, segundo os gnósticos, teria então criado a sua maneira, eu prefiro a palavra, feito emanar de si o mundo material, e não fez de maneira plena, maneira perfeita. Ao contrário, teria acontecido uma negatividade na criação da matéria, e algo que teria ficado escondido na matéria seria o espírito. E esse algo do espírito é que seria a fonte da minha intuição para descobrir ou para me aproximar do conhecimento. Então, no final deste gnosticismo, vem a figura dos maniqueístas, o movimento maniqueísta. O nome do seu fundador é Manes, né? E ele, de maneira diferente, dizia que, de fato, o mundo tem dois princípios. Um princípio bom e um princípio mau. E o princípio mau, ele teria deixado derivar de si tudo aquilo que é mal. A matéria é má. E o espírito é aquele que poderia ajudar na purificação da matéria. Diocleciano não gostava do maniqueísmo. E por quê? Porque eles tinham o politeísmo. Ora, o maniqueísmo reduzia a existência de dois princípios, de dois supostos superiores ou supostas divindades. Então, Diocleciano tinha que exterminar aquela
chamamos de movimento. Mas para eles, na verdade, a denominação correta seria seita. Aquela seita deveria também ser exterminada. O curioso é que o maniqueísmo, mesmo tendo sido perseguido por Diocleciano e ter dado fim à vida de Manés, e que não foi brinquedo não, hein? Foi queimado, né? Ele teve tal movimento continuidade até Santo Agostinho. Santo Agostinho teve embates e, por que não dizer, até mesmo Santo Agostinho, antes de sua conversão, ele foi um maniqueísta e foi ajudado a superar o maniqueísmo também, lendo em maior profundidade a figura de Platão. E aí teve um melhor entendimento. Quando voltamos, estamos fazendo um jogo entre Jesus, Diocleciano e São Jorge. Quando então voltamos agora à infância de São Jorge, também são vários os mitos, a falta de fonte histórica, o que podemos imaginar? Ora, imaginamos Jorge menino, que corria pelas ruas de Capadócia, que gostava de brincar de soldado, porque seu pai era também um soldado. Ele gostava, como qualquer moleque na rua, gostava de ficar, para nosso linguajar, zoando, zoava em latim, ou então em outra língua qualquer. Fato é que ele brincava, era garoto. E depois foi, ao mesmo tempo, tendo o conhecimento, a educação dada principalmente pela mãe, a educação cristã. Não se fala aqui de uma conversão de São Jorge, como encontramos na vida de outros santos, mas tudo nos leva a crer que a sua formação, desde pequeno, foi uma formação cristã. Sua mãe se aplicou muito a isso. Depois, com a morte de seu pai, eles tiveram, então, que sair da Capadócia. E saindo da Capadócia, foram para a Palestina. E lá na Palestina, ele deixou crescer o desejo de fazer parte do exército. O chamado, né, que entre aspas, porque hoje a palavra é equívoca, né? Milícia, né? A palavra hoje é equívoca. Mas lá atrás, da milícia romana, né, que não tem as suas diferenças, mas as suas igualdades também, né? Porque os tributos eram altíssimos, não é? A cobrança de dinheiro indevidamente também acontecia naquele tempo. Mas ele queria fazer parte da frente de batalha, ele queria pegar as armas, ele queria ser um verdadeiro patriota, queria seguir a vocação de seu pai. E já aos 22 anos, ele começa a se destacar. E aos 23 anos já é promovido, já é transformado cônsul da Capadócia. E depois em tribuno. Ser um tribuno significava muita coisa. Era capaz de ter um diálogo de tete a tete com o Senado romano. E isso causava muita inveja por parte dos seus supostos amigos, ciúmes e invejas. Mas Jorge continuou a sua carreira e, ao mesmo tempo, mantendo-se cristão. E a curiosidade é que ele já tinha um contato bastante íntimo com os cristãos que o antecederam. Estamos pensando a Santo Estevão, a São Tiago, a São Pedro. Pensamos a Perpétua, Tiago, Lourenço, Calixto, a Blandina, Policarpo, Sisto, Albano, Inês, Felicidade, Expedito, Luzia, Clemêncio e outros tantos santos, não é? Nós estamos pensando aqui, quando abrimos logo falando de Santo Estevão, né? O grande diácono que foi apedrejado
E então ele tinha conhecimento e sabia onde estavam. Era engraçado, eu diria engraçado porque para nós hoje seria inadmissível. Os cristãos não podiam ser enterrados nos cemitérios romanos, por isso as catacumbas. As catacumbas eram os lugares onde então esses cristãos que eram excluídos da vivência social romana ficariam. E conta-se que mais de 70 mil pessoas, cristãos, foram mortos. E as celebrações da Eucaristia também aconteciam de forma secreta. Era o único culto que acontecia em recinto fechado, era o cristianismo católico. E Jorge tinha contato com tudo isto. É de se imaginar um pouco o que se passava pela cabeça de São Jorge. Ser um fiel, honesto militar, ao mesmo tempo um fervoroso devoto, seguidor de Jesus. Vendo tantas injustiças sendo cometidas, isto foi terrível. Galério, como eu estava dizendo, após o incêndio iniciado no palácio de Diocleciano, Galério instigou Diocleciano a dizer, olha, foram os cristãos, deu uma de Nero, Nero, que põe fogo em Roma e depois diz que foram os cristãos, e não foram os cristãos autores do incêndio de Roma, ao contrário. A mesma coisa aqui se dá com Galério. Ele disse, foram os cristãos. Então foi mandado criar um édito de perseguição aos cristãos. Se bem que Diocleciano preferia que houvesse uma reprimenda apenas. Mas não houve uma reprimenda apenas. Houve, de fato, a perseguição. E depois, Jorge, como fazia parte do governo, ele vai abrir o seu coração e dizer que não estaria de acordo com aquela decisão. E a partir daí, essa é uma outra cena de um próximo capítulo que nós daremos numa outra oportunidade. Fato é que São Jorge, desde pequeno, sabia que Deus se chama Emanuel. Jesus se chama Emanuel, Deus conosco. E o que significa isto? Significa a proximidade de Deus. Deus que veio até nós, assumindo a nossa fragilidade, não tendo vergonha da nossa fragilidade, não tendo vergonha do nosso corpo. Aí, a oposição ao maniqueísmo, aí, a oposição ao gnosticismo. O nosso corpo é bom, a nossa matéria é boa. Esse dualismo grego que, infelizmente, ainda impera em nossa sociedade contemporânea, atual, deve ser exterminado. Porque tudo que temos em nós, tudo, desde o dedo mindinho do pé até o fio de cabelo que cai e ficamos carecas, tudo é bom em nós, porque foi criado por Deus. Não existe esse dualismo, ou esta dualidade, como alguns gostam de suavizar. Eu não suavizo nada aqui, não é? É dualismo mesmo. Oposição entre matéria e oposição entre espírito. Precisamos fazer uma convergência. Da mesma forma como o espírito vem de Deus, a matéria vem de Deus. Vem de Deus. É claro que temos alguns, aqui uns exageros, mas eu gosto dos exageros de vez em quando. Tertuliano, grande padre da igreja, chega um determinado momento que ele vai dizer que Deus também, em Deus, nós encontramos matéria. Agora é um tipo de matéria diferente, não é? Vamos deixar isso para uma outra reflexão. E outros tantos, escoterígena ou eriúgena, que vai falar de Deus enquanto natureza. Isto porque a inteligência humana só consegue perceber o que é tangível. Aquilo que não é tangível, não conseguimos formular imagens, não conseguimos nem formar letra, maestro. Não conseguimos. Precisamos tocar, tem que apalpar, né? A matéria precisa ser tocada. Então hoje nós agradecemos a Deus porque São Jorge, para nós, é um exemplo daquele que via a bondade em todas as coisas. A bondade na matéria, a bondade no espírito. Preservar a vida de seus irmãos cristãos
isto é, deixar que o dom da vida, com a sua síntese, psique, ou pneuma, espírito, e hylé, matéria, caminhem juntas, proteger a integridade do homem. E como precisamos fazer isto hoje? Numa situação tão característica pela qual passamos, quando nós encontramos tantos irmãos nossos passando fome. O Brasil voltou a passar fome, de tal sorte que nós não podemos ficar de braços cruzados, não podemos simplesmente dar um tapinha nas costas e dizer, Deus providenciará. Não. Nós precisamos arregaçar as mangas e nós também precisamos ajudar, porque a dignidade do nosso irmão não está só em espírito, a sua dignidade está também no seu corpo, está no seu estômago, está na capacidade de ter as suas proteínas para que então aconteça o seu verdadeiro desenvolvimento. E se olharmos as nossas crianças não tão bem nutridas ou mal nutridas, o que vai acontecer com as crianças? O aprendizado ficará prejudicado, porque a criança não teve o necessário para o desenvolvimento de suas faculdades intelectuais. E, ao mesmo tempo, o psicológico dessa criança também fica abalado. Agradecemos a São Jorge, porque, como tal, como verdadeiro cristão, se preocupou com a integralidade do homem, com o espírito do homem e com o corpo do homem. Com isso, ele mesmo também sendo um opositor ao gnosticismo e ao maniqueísmo e aderindo ao verdadeiro cristianismo, que tem como cerne a pessoa de Jesus Cristo, o nosso irmão. Amém. O maestro está aqui já empolgado, mas Jorge, estamos indo para esse nosso momento, vivendo São Jorge. Ele falava da população de rua, vendo as pessoas ali, multidões, e são multidões, e elas vão crescer, infelizmente, é a prospecção que nós temos, né? Porque já aqueles que digam que só depois de 2026 que a coisa começa a aliviar para o nosso lado, né? Então, de fato, maestro, você tem razão quando você observava. Em que lugar exatamente? No centro da cidade, eu vi um grupo assim de 4 carros. Eles pararam ali em frente, entre a Rua México e a Avenida Antônio Carlos, por aí naquela área ali. Sim. Eles pararam, 4 carros, mas era tanta gente, parece que eles sabem o horário que o pessoal chega com comida. Sim. Mas aparecia um formigueiro, vinha gente de tanta, da Graça Aranha, vinha gente ali da Nilo Peçanha, vinha gente lá da Praça 15, mas parecia aquela coisa de um formigueiro. Sim. Sabe? De pessoas, e eles distribuindo as quentinha, comida, e tinha um carro só com agasalho. Quer dizer, nós ainda temos gente que cuida das pessoas, que se preocupa, gente. Ainda bem, né? Temos. Dessa gente, se não tivesse mão bondosa, mão caridosa, para que isso acontecesse, né? E ao pensar, então, São Jorge inserido em nossa cultura, é essa cultura de solidariedade, essa cultura de parceria, de amizade, essa cultura que leva em consideração a totalidade do outro, as suas necessidades espirituais, mas também suas necessidades materiais. E por falar de necessidades materiais, as necessidades materiais da cultura, não é? A cultura está tão prejudicada, tão caída, tão alquebrada, não é? Estamos recuperando. Aos poucos, não é? Aos poucos vamos chegando lá, não é? Falar em cultura, padre, primeiro quero reafirmar. Diga, Maruche. Que é uma honra dividir essa bancada contigo e agora anunciar para todo mundo que o maestro Jorge Cardoso vai fazer parte vai tá aí, né? Com a gente da bancada. É um prazer. Estreou e vai continuar aqui com a gente, volto a afirmar, Jorge Cardoso é um dos caras mais importantes da música popular brasileira. Muito obrigado. Um cara honrado, um cara que agrada a cultura e traz para nós aqui, né,
do programa Viva São Jorge, algo muito especial. Obrigado. E por isso mesmo, Maros, vamos pedir que ele toque mais a música de São Jorge. Vai tocar que ela pra quer. nós. O pessoal amou a música de São Jorge, composição de Jorge. Composição dele, né? Vamos lá, vamos louvar São Jorge, nosso querido louvar. santo. Essa canção é feita por eu e Jonathan Calim. Mandar um abraço pro Jonathan. Um abraço ao Calim, que tá em casa, hein, Jonathan? Ele esteve aqui com a gente na Teve estreia, semana né? passada. Ele está numa missão muito importante, que ele está hoje finalizando o vídeo dele, que ele está se lançando como cantor. Ah, que legal! Ele é pianista. Sucesso, né? Jonathan. Jonathan Coisa Calim. boa. Estamos preparando uma grande festa. Ele é oriundo da escola de samba Beija-Flor, né? Opa! Ele mora ali naquela área, ele mora ali em Ricardo de Albuquerque. Que Então, bacana! Nós vamos fazer um lançamento ali na lona de Ricardo de Albuquerque. que bacana. de Que Anchieta. bom! Quem sabe não estaremos por Vamos lá. tá lá, vamos Claro, prestigiar. Quem Vamos sabe, ser quem convidados. sabe. Uma coisa é boa, hoje já comi bananada. Bananada. Padre saiu da dieta, Não, o povo padre. vai lá, olha, eu agradeço ao povo que me mandou 2 bananadas. Comi uma, vou comer outra quando chegar em casa. E também mandaram pra mim bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Muito obrigado a vocês que cuidam de mim. Vamos lá, pra São Jorge, viva! Viva São Jorge, o nosso santo guerreiro, que no estado do Rio de Janeiro é o nosso padroeiro. Ele nos ajuda nas batalhas, é o nosso intercessor. Na caminhada eu canto sempre com ele, porque São Jorge é meu santo protetor. Na caminhada eu conto sempre com ele, porque São Jorge é meu santo protetor. Viva São Jorge, viva São Jorge, com ele eu sustento a minha fé. Viva São Jorge, viva São Jorge, eu tô com ele até quando Deus quiser. Viva São Jorge, viva São Jorge, com ele eu sustento a minha fé. Viva São Jorge, viva São Jorge, tô com ele até quando Deus quiser. Até quando Deus quiser, e Deus quer muito mais. Deus tanto quer, porque nós estamos conversando sobre São Jorge, vivendo São Jorge, e aí nós queremos que o povo entre também, não é, querido Silvio Júnior? Como é que as pessoas entram aí para dar o seu testemunho? Testemunho, as graças alcançadas pela intercessão de São Jorge. Boa tarde, Cônigo. Boa tarde, Eduardo Marucho. Boa tarde, maestro. Boa noite, e a toda a família Catedral que está sintonizada com a gente agora em 106,7. Bom, a pessoa pode participar via WhatsApp 32313560 para quem está fora do Rio de Janeiro, 0 operadora 21. Não esquece de colocar seu nome completo e o seu bairro. 32313560. facebook.com/Catedral FM. Tem também o nosso canal no YouTube da Rádio Catedral e o canal da Web TV Redentor. Cônigo. E você, Silvio Júnior, você conhecia a vida de São Jorge, hein? Tô passando a conhecer mais profundamente agora, né? Mas já tinha o espírito de São Jorge? Sim, sempre. Já sempre? Na minha Guerreiro? infância eu tinha uma certa devoção já a São Jorge. Já escondida a devoção? Era escondida? E aí é muito legal a gente ver que é um santo, o nosso guerreiro, e é um santo nosso, a gente pode dizer que é do nosso tempo, né? É do nosso tempo. E que ficou durante muito tempo um pouco esquecido, né? Pela nossa, pelo povo católico de um modo geral, né, Cônigo? Sim. E hoje a gente tem essa oportunidade, através do programa, de resgatar essa devoção. É um santo tão importante para a nossa igreja. Nosso padroeiro do estado do Rio de Janeiro. E lembrando que Dona Aninha, quando assim aqui chegou, ele percebeu imediatamente a importância de São Jorge aqui no Rio de Janeiro. Por isso mesmo ele fez questão de ir, eu mesmo acompanhei diversas vezes na festa de São Jorge em Quintino, para se presidir a celebração da Eucaristia. E ali, uma vez de forma muito bonita, uma pomba surgiu e pairou
circulou e ficou no teto da igreja, né? Algo tão sublime, simbolismos, mas que nos levam a interpretações também. E com toda a sua tranquilidade, o seu cardeal falava da importância do martírio de São Jorge, porque muitas vezes nós nos esquecemos desta realidade. O martírio, ele foi mártir, ou seja, ele recebeu o grande batismo, ele derramou o seu sangue por causa de Jesus, ou seja, ele encontrou dificuldades, ele encontrou sofrimento. A vida tem dessas coisas, a vida traz consigo sofrimento, traz dessas coisas a própria incompreensão do dia a dia. Nós não compreendemos o dia a dia, precisamos ir para além, para o encontro com Deus, para chegar um pouco de uma maior lucidez sobre o que acontece conosco. O desespero não é o melhor caminho, não é? Tivemos tantos pensadores existencialistas, aqui me vem à cabeça, além de Jean-Paul Sartre, nós tivemos também Albert Camus, e um dia vamos falar disso, a absurdidade do mundo, a absurdidade da vida, mas com a graça de Deus também Albert Camus conseguiu superar a sua tendência suicida, porque ele não conseguia controlar o tempo. E de fato, uma pergunta: quem consegue controlar o seu tempo? Você controla o seu tempo, Marushi? Não, o tempo inclusive joga contra. Você né? consegue, meu filho? Consegue parar o tempo? Infelizmente não para, né? Não, maestro, consegue, maestro? De jeito nenhum. Não dá, né? O tempo... No máximo você controla o tempo na música, né? A gente marca o tempo, só marca ele. Só marca, né? É como se quase aprisiona ali, não é verdade? Metrônomo. Mas ele segue. Mas ele vai embora. Vai embora. De tal sorte que se falhar... O tempo não para. E o senhor estava falando de um fato aí. Quando esse episódio eu tava. E aí eu já fico... Olha só, a gente está falando de quanto tempo o cardeal já é arcebispo do Rio de Janeiro. Opa, quanto tempo? Anos. Então, esse foi um dos primeiros momentos que ele chegou de Belém para o Rio, e nós marcamos aqui na Arquidiocese, fomos para lá, gravamos. Essa pomba que o senhor está falando, sim, não só subiu até o teto, ela veio muito próximo do cardeal, eu me lembro, foi alvorada em Quintino, 5 da manhã, a gente estava gravando esse processo todo, e a pomba chegou muito, muito próximo de Dom Orani nessa época, né? Então, a gente foi até... Todo mundo gostou muito. Foi muito legal. Aplausos. A pomba chegou a encostar no arcebispo, essa pomba que o senhor está falando. Então, o senhor está falando do tempo, o tempo não para. Os ouvintes aqui, eu quero agradecer os ouvintes da Rádio Catedral por dar essa oportunidade de a gente estar falando de São Jorge, trazendo São Jorge para nós aqui. E a gente tem uma imagem aqui de São Jorge que fez parte de um show muito importante do aniversário de São Jorge, que teve 1 milhão de pessoas na praia de Copacabana. Essa imagem, os ouvintes que estão ligados no rádio não podem ver, mas podem assistir, né, no YouTube, lá no @São Jorge, ou na Rádio Catedral, e ver essa imagem que está do lado do Padre Marcos William ali, quer dizer, do cônego Marcos William Bernardo, que está ali. O padre é mais próximo do desde criança, Maurício, porque minha mãe, ela me levava, eu me lembro, assim, muito raro, muito longe, né? Que minha mãe me levava para uma imagem enorme de São Jorge, enorme imagem de São Jorge. Aí eu olhava para aquela imagem, né? Eu tinha medo, porque eu via aquele cavalo imenso e aquele soldado, né? Olhando de maneira assim, dura pra gente. E eu não sabia, minha mãe dizia, reza, peça São Jorge, né? E de fato era um momento difícil da minha vida, eu passava por um problema de saúde, e ela pedia justamente a minha recuperação. E ela dizia a você peça também a São Jorge para ele te dar a cura. E São Jorge tem essa presença marcante em minha vida, não é? É o testemunho que posso dar, e tem outras coisas já que tenho com São Jorge e que me alegram imensamente o coração, né? A ideia da coragem, falávamos da coragem na semana passada. Às vezes a vida nos retira a coragem de viver, pelas decepções, pelos desânimos, as desmotivações. Precisamos de coragem, precisamos estar
sempre ligados, esperançosos. A coragem que traz por trás de si a esperança. E por trás dessa esperança tem o fundador da esperança, Cristo Jesus. Funda a esperança. Uma esperança de que nós podemos continuar e de que, continuando, nós vamos chegar lá, mesmo sendo muitas vezes derrotados pelos nossos inimigos. Ele haverá de nos dar o lugar mais alto no pódio, como dizia São Paulo. Combati o bom combate, guardei a minha fé. E no final de tudo, eu haverei de receber a coroa da justiça, porque estarei com meu Senhor e meu Deus. Olha que beleza, né? Gostoso, né? Maravilha. Ô, meu querido Silvio Júnior, como é que o povo tá conversando sobre São Jorge aí ou não tá? Tem participação chegando via WhatsApp e também pelo Então Facebook. vamos lá, vamos embora. Pelo nosso WhatsApp 3231-3560. Boa tarde, queridos amigos. Silvio tarde. Júnior, Eduardo Marucci, Maestro Jorge Cardoso e demais da equipe. Opa! Sou Rita de Cássia, da paróquia Nossa Senhora da Conceição sempre do Rita. Pacheco, São Gonçalo, sua bênção, Cônego Deus Marcos abençoe. William. Amém. O Senhor, como sempre, brilhante na explanação. Parabéns, Cônego. Deixo um abraço para Maria Eduarda, garota do tempo, e as demais amigas de fé. Rumo aos 139,5%. Viva São Jorge, salve Maria. Amém, viva São Jorge, ela manda um salve já, ela fazendo uma boa reinterpretação, hermeneuta fabulosa, salve Maria. Tá interessante, não vamos falar sobre isso, tá certo? Mas é isso aí, a nossa garota do tempo certamente deve entrar, porque segundo ela... Boa tarde. Olha ela aí. Eduarda. Diga, minha querida. Padre, hoje Oi. eu tô na Barra pra aproveitar minhas férias. E hoje eu não passarei a previsão do trânsito, mas semana que vem retornarei com tudo. Ah, é? Então, hoje o tempo está sol, com 1% de possibilidade de chuva, Sim, senhora. 53% de umidade, ventos 8 km por hora Ah, tá e 27 graus. E o pensamento positivo para a semana é: diante de todas as dificuldades, olhe para o céu e veja que, em toda essa imensidão, existe um Deus que, a cada dia, nos dá a certeza que tudo é possível para aquele que confia no Deus do impossível. Beijo, Jesus Maria. Imenso. E certamente, Maria Eduarda, essa foi a experiência de Jorge. Tudo é possível para aqueles que creem no Deus para o qual nada é impossível. O Deus do impossível, o Deus de todas as possibilidades. Veja, uma criança passando essa mensagem bonita, gostosa, e que pode levantar tanta gente caída, né? Porque assim como o senhor viu lá, né, maestro? Ali no centro, essas pessoas ali poderiam perder a esperança de viver, né? É verdade. Né? Mas eles mantêm acesa a chama da esperança. Isso é que faz eles continuarem vivendo, né? É a esperança que todos nós temos que habitar dentro de nós. E você sabe que há um trabalho muito bonito também desenvolvido pela Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro através do Banco da Providência, viu? E há um cuidado muito grande por parte do banco, há várias ações sociais. Eu assisti agora a nossa amiga Clarissa, ela falava na LED, né? LED, isso é LED Luzes sobre Educação. Sim. E tantas mulheres que conseguiram trabalho e conseguiram se especializar em alguma coisa. Verdade. Para entrarem no mercado de trabalho, e tudo isso com a ajuda do Banco da Providência, né? Que está aí, está sob a responsabilidade do nosso querido amigo Monsenhor Manangão, que com o seu trabalho, seu jeito simples de fazer as coisas, mas muito preciso, nós vamos vendo a ação social da igreja continuamente, uma igreja profundamente ligada à vida da sua gente, um arcebispo que, ao saber que houve uma catástrofe, alguma coisa, mesmo que seja menor, ele pede que o padre imediatamente se aproxime daquela situação para ajudar, para fazer alguma coisa. Não podemos ficar inertes, não é verdade? Verdade. Em meio ao sofrimento das pessoas, né? Senão a gente vai virar o quê, não é? Virar fantoche. Se a gente não serve pra nada. serve pra nada. Serve pra Se nada. a gente
não está aí pronto para atender, se a gente não tiver o altruísmo, o Cristo no coração, a gente vira um mentiroso. Né? É verdade. Então, eu quero o Marcos, mandar um abraço pro Marcos Bolé aqui, pro Magaldi. Ele tá perguntando se vai ter abraço. Vai ter Quanto tempo não vê a Magaldi? Como é que está? Magaldi tá lá no Marapendi. Ah, é? Não quer saber de nada, quer ficar sentado lá, padre, e dando ordem. Eu sei. O Davi eu me encontrei com ele lá também, no Marapendi. Ele tá lá agora. Ele não sai de lá, não. Ele tá ouvindo o programa. Um abraço, Magaldi, pra você. Depois que o Polo não é mais o comandante do Polo de Cinema, ele fica lá no Marapendi sentado e dando ordem pro Bolé. E o Bolé tá perguntando aqui se vai ter alguma novidade pro dia de São Jorge. Bolé, vai ter novidade, você vai se preparando. Você cala a boca, mano, não vai ficar falado mas não. Mas a gente vai ficar com as novidades. Mas isso é spoiler, eu não vou dar. Mas se prepara para dar. Mas o pessoal pode mandar aí as suas experiências de São Jorge, mas eu quero contar uma experiência de São Jorge, parece até cabotinho da minha parte, mas eu quero estimular o povo. São Jorge é tão importante na minha trajetória que me fez virar amigo do Chico Anísio. Olha que coisa. Olha só que coisa. Eu virei amigo do Chico Anísio por causa de São Jorge. Tu tava falando da Beija-Flor? A Beija-Flor um dia quis fazer o São Jorge virar. Eles estavam lá com a possibilidade de fazer o enredo de São Jorge. E sabiam que eu tinha lá tinha feito a festa de São Jorge, uma relação muito grande com isso. Tá. Queria saber mais um pouco lá da Capadócia. A Malga de Paula, a última esposa do Chico Anísio, antes dele morrer, né, ela tinha uma relação lá com a Capadócia. E nós fomos lá e eu conheci o Chico Anísio, acabei ficando amigo dele, um dos maiores gênios que eu já conheci em toda a trajetória. E foi por conta de São Jorge que eu conheci o Chico Anísio. Depois, várias vezes, eu fiz um roteiro junto com a minha amiga, com meus amigos, sobre o São Jorge, e ele ia ser o diretor do processo. Então, Chico Anísio, eu tive a honra, o privilégio de estar com ele várias vezes por conta de São Jorge. Gente, manda suas experiências para nós aqui, o que vocês viveram com São Jorge, né? Porque São Jorge é tão rico do ponto de vista cultural que a gente precisa falar aqui o que vocês viveram na catedral aqui no Viva São Jorge. Exatamente, é isso aí. É um espaço aberto para você pegar o telefone aí, pega seu celular. Todo mundo tem que ter seu celular. Todo mundo tem celular, todo mundo, seus telefonezinho móvel. Pode não ter, o arroz pode não ter, mas o celular tem. Né? E ainda aquele pré-pago, né? Ou pós-pago, né? Vai colocando ali crédito, quando não dá, pega, vai, sei lá, o povo tem jeito pra tudo, né? Liga, eu ia falar uma coisa, mas eu não posso falar, não. Liga a cobrar, né? O outro receber. Só o outro receber, eu não vou falar. Fala aí! Mas ele tem lá agora. Mas isso já faz parte de outro tempo. O senhor não está falando do tempo, de ligar a cobrar, pai. Você está entregando, pai. Tá entregando. É a chamada, né? WhatsApp, né? Vai lá, chamada WhatsApp. Vai, Silvio Júnior, o que tem aí falando aí, Silvio? Tava fila pra comprar fichinha telefônica? Não, isso é seu que você comprar lá no botequim. Você comprava no botequim fichinha e colocava fichinha no orelhão. Hein? Você me lembra também disseram que você colocava um caixote, você subia no caixote pra botar fichinha ali. Amarrava a ficha com amarrava, ele botava a linha lá e depois ele puxava. Ele puxava. Era Silvio Júnior, lá em Niterói que ele fazia isso. Aí não tinha jeito. Isso. Não é, Silvio? Vai, Silvio, agora fale. Que tá rindo? Parou? Boa tarde, sou Adriana, da Paróquia Sagrada Família do Mendanha, Padre Fábio Escobar. Oi, Fábio. Queria deixar um testemunho sobre São Jorge. Sim. Desde criança eu sempre tive um grande afeto por esse santo guerreiro. Sim. Que nos tira nos ajuda em todas as batalhas. Só que eu acho que as pessoas não aceitavam muito pelo preconceito. Sim. Preconceito por ter os irmãos de outras religiões que usavam o símbolo de São Jorge. Usam, né? Até hoje. Sim, sim. E acho que esse preconceito está diminuindo. Graças Por isso a Deus. que hoje a devoção está aumentando. Que bom, né? Muito obrigada. Uma boa tarde para vocês.
Amém. Que Deus os abençoe. Boa tarde, meu anjo. Você toca num ponto nevrálgico e cultural, efetivamente, né? Mas nós vamos falar sobre esse assunto num outro momento, né? É o chamado sincretismo, né? Quando então se dá a escravidão no Brasil, e os nossos irmãos oriundos da África naquela época traziam consigo também suas experiências religiosas através das crenças nos orixás. E um dos orixás, e bastante importante, seria Ogum, não é? E sobre quem nós vamos falar depois. E eles conseguiram, porque eles não podiam professar a fé que eles tinham aqui em território brasileiro. E o jeito que eles encontraram para externar a fé era fazer uma substituição. Pegar o santo que era oficialmente admitido, como o caso de São Jorge, como a Imaculada Conceição, e então aproximavam do orixá. E um dia vamos falar exatamente sobre, vou chamar alguém até mais especializado na área para falar deste grande orixá, que esse era Ogum, e mostrar como os dois têm alguma semelhança, né? É muito importante que nós respeitemos a religião do outro, porque nós gostamos de ser respeitados em nossa religião, não é verdade? Nós não queremos que os nossos símbolos sejam quebrados, nós não queremos que nossas igrejas sejam profanadas. Ora, o que vale para mim, para a nossa religião, vale para as demais religiões também. A tolerância, né? É claro, a tolerância é necessária. Total. E depois nós vamos então um dia falar exatamente sobre este ponto, assim, e que hoje, graças a Deus, ele está muito mais tranquilo. E o caso aqui é não deixar São Jorge à margem, trazer São Jorge como este santo cristão, esse que conhecia a vida de Jesus, como lemos hoje em São Mateus. Ele sabia que São José tinha adotado Jesus, aceitara ser pai de Jesus, que Maria Santíssima deu o seu sim. Ele sabia de tudo isso. E, ao mesmo tempo, queria se configurar, queria ser igual àquele Jesus que trazia consigo a palavra de ajuda, de proteção para os irmãos. E é isso que Deus espera de nós, que sejamos não alter Christi, mas que sejamos verdadeiramente Cristo, uns para os outros, que eu consiga ver Cristo no meu irmão, assim como eu também deixo que o outro veja Cristo em mim. Aí é uma beleza. Nós já estaremos antecipando aquilo que vai acontecer quando nós todos estivermos na casa do Pai. E de lá nós teremos a oportunidade de uma vida eterna. Mas, Silvio, continua por aí, porque nesse bate-papo sobre São Jorge, a gente quer ouvir mais as pessoas falando também, seus recados. A Valdete Barbosa participa com a gente através do nosso Facebook, está pedindo orações pela sua saúde. Oi, Odete, o nome dela? Valdete. Vamos rezar por você, Valdete. Sobre São Jorge, tá aqui, olha. A imagem de São Jorge está aqui, seu nome já está aqui também, viu? Tá vendo? Se você estiver vendo pelo nosso Facebook, ou pelo Instagram, ou então pelo YouTube, tá aqui. Eu estou tocando a imagem de São Jorge. Você não pode tocar, eu estou tocando aqui por você, tá bom? Vamos em frente. Marley Escobar, Deus abençoe esse programa. Viva São Jorge. Elaine Thompson também está por aqui participando. Itamara Santos Bento, boa tarde. Ângela Maria Gonçalo Brito também está participando com a gente. Legal. Jacenilda Albani, boa tarde a todos. Cônigo Marcos William, abraço. Lourdes Souza Silva também está participando com a gente. Boa tarde, povo de Deus. Amém. A Tânia Pinheiro, boa tarde. Uma noite abençoada para todos. Zélia Souza Neves, boa tarde para todos. Boa tarde. E São Jorge, rogai por nós. Rogai por nós, São Jorge. Tem mais aqui Eliandro Passos, boa tarde, Padre Marcos William. Levou a Mariola para rádio? Não levei, foi você, né, Bendito? A Mariola ficou guardada em cima da minha mesa, do meu quarto, porque eu comi a primeira, vou comer a segunda. Aí o problema é que eu tive logo que escovar os dentes, né? Porque eu pensei, qual é a Mariola? Vai fazer nada, ficou a mancha preta da Mariola, mas gostosa. E não é aquela açucarada, não, hein? É aquela que vende dentro do trem. A do trem. Como é que se vende uma Mariola dentro do trem, Silvio Júnior?
A Dalva, como é que é? Lembra? Não, Dalva, a Dalva vendia era também, bananada. Mas geralmente é mariola com Mas como é que água, eles né? falam dentro do trem? Como é que eles Vem falam? mariola. É 5 por R$1, Silvio. Como é que eles falam? 5 por R$1, Silvio Júnior. Como é que é? Como é que é, Silvio 5 Júnior? por R$1. Como é que é? É assim, Silvio? Você tá intimidado, Silvio? O que é Mariola você? e água, é? Mariola, R$5 na minha mão. Mariola, R$5 na minha mão. Você Não, Mariola, R$5 na minha mão. R$5 tá caro, tá, Dalva? Hein? Tá caro. Tá R$5 caro, né? Mas ela vende por 10. Ela vende por 10, a danada. Ela vende por 10. Diga, moça, maestro. Eu gostaria de mandar um abraço para alguns amigos que souberam da estreia do programa e ligaram para mim, com certeza estão assistindo e ouvindo o nosso programa. Olha, que bom. Eu tenho um casal assim muito querido, eles são devotos de São Jorge, é o Paulo Daltro e a Denise Santana. Um abraço. Eles são da Tijuca, sempre fazem a festa de São Jorge no Renascença e estão preparando uma festa maravilhosa, que já que ano passado teve um problema, Exato. etc e tal. Então, hoje eles estão morando em Araruama. Eu queria mandar um abraço para eles, assim como para Ângela Regina da Ilha, a Emi Terezinha Inhaúma, a Fátima Cataldo da Tijuca e a América Dias de Manaus. Nossa, Manaus. De Manaus. E ela assiste também o programa? Ela assiste o programa. Opa, um abraço. Minha prima. Eles então estão mandando um abraço para esse pessoal, os novos ouvintes. Ouvintes, né? Da Rádio. Veja que o São Jorge faz milagres, não é verdade? Sim, olha, trazendo novos ouvintes, outro naipe de gente. Isso é muito importante. Queremos cada vez mais que a Rádio Catedral sirva ao povo de Deus. E São Jorge pode nos ajudar a fazer isso, né? E ajuda também aumentando, atingir a meta, não é isso, Silvio Júnior? Porque eu tenho meta que atingir aqui. Eu tenho que atingir. Senão eles me tiram da diretoria. Eles me tiram, Eles conseguem me derrubar, Gente, dar um golpe. Vamos lá. Me dá um golpe. Não, isso aí não pode. Né? Não. Tem um Alexandre aqui, que tá andando por aí. Dava como informar que estamos com 31% da nossa meta. Estamos com 31%, que você quer o quê? Que eu consiga o quê, meu? Hein? Ih, dava 40? Você é doida. Ela tá doida. É o trem que ela tá andando, gente. Que tá correndo tanto que ela tá zonza. Trem bala. E em 5 minutos ainda. Tem 5 minutos pra conseguir 40? Você, peraí, só São Jorge na calça. Vamos mandar um beijo pro Arthur, pro meu neto, que ele vai ajudar a atingir tua meta. Ô, Arthur, vai lá, meu filho. Pede ao dinheiro aí. Quantos anos tem seu neto? 2 anos. Não, então peça dinheiro da mamãe, vai pro papai. A Luísa, vambora. Luísa, vai aí, Luísa. Ajuda aí, minha filha. Faz uma doaçãozinha. Tem um cofrinho aí, hein? Tem cofre? Então abre o cofre, quebra o cofre. Mais dinheiro do que eu, pai. Eu tô duro, eles estão com... Olha, coisa boa, hein? Coisa boa. E os outros canais aí, como é que estão? Você ouviu? Tá bem devagar aqui agora no nosso canal no YouTube. Daqui a pouquinho eu vou dar uma conferida aqui, Cônigo. O WhatsApp como é que tá? WhatsApp também. Ih, o que houve aí? Maestro, toca a música, maestro. Uma música de São Jorge, pode ser uma outra música também. Que fale de São Jorge. Que o senhor falou, que o senhor tem na cabeça aí. Vai, que você tem aí, na cabeça, guardada aí. Bota pra fora. Deixa o povo assistir, o povo ouvir. Músicas bonitas, é a nossa cultura brasileira. Quanto mais eu te procuro, mais te quero em minha vida. Nossa Senhora de Aparecida, sempre Deus ao seu lado, reina nas nossas precisas. Nossa Senhora de Aparecida. Nossa Senhora, sou devoto, tenho fé, rogai por mim agora. Nossa Senhora, sou devoto, tenho fé, meu coração se adora, é uma luz, meu caminho, nunca fico só, nunca estou sozinho. Ela pelo meu destino, pelo meu viver. É ela que me dá coragem pra sentir viagem pelo mundo afora. Senhora de Aparecida, Nossa Senhora. Nossa Senhora, sou devoto, tenho fé,
rogai por mim agora. Nossa Senhora, sou devoto, tenho fé, rogai por mim agora. Olha que Nossa beleza. Vamos Senhora, aplaudir, Silvio Júnior. Vamos aplaudir, Silvio Júnior. Você tá enferrujado, meu filho? Tá enferrujado? Tá vendo aí, Silvio? O que houve? Participação aqui pelo A nosso participação, canal. né? Você fugiu pela tangente, né, danado? Isso. Danadinho. Tava garimpando aqui as mensagens que vão chegando. Raimundo Monteiro, parabéns, cônego Marcos William. Maravilhosa aula sobre o nosso São Jorge Guerreiro. Que Deus te proteja sempre em sua missão. Amém. A Bárbara Marucci. Olha ela aí. Conhece aí? Olha, Bárbara Marucci. Ela ouviu, ela já vai fazer a atuação dela. Vai fazer, vai doar. Cumprindo a exigência de Dalva, né? Ela tem medo de barata, sabe, a Dalva? Ela. Ai, quando aparece uma barata, ela faz. Ela tranca os dentes, eu não sei porquê. A Bárbara tá lá com a Luana, com a Sueli, com a turma toda. Um beijo pra todo coisa mundo. boa, a família grata pelo privilégio de estar assistindo mais uma vez esse programa maravilhoso. Parabéns a toda a equipe. A Vera, 2 rádios ligados e assistindo no YouTube. Opa! É sucesso total. Vamos em frente, que assim é bom. Maurício Cristoferetti. Isso, Cristoferetti, olha aí. Esse é de São Paulo. É de São Paulo? Sou corintiano, seu amigo, devoto. Meu amigo. Corintiano e devoto. Um grande abraço a todos, o grande maestro Jorge Cardoso. Olha São aí. Jorge, lá, o corintiano no Parque São Jorge. E ele é São Jorge é padroeiro dos corintianos. No Parque São Jorge. Parabéns aos corintianos. Tem São Jorge lá como padroeiro. Venceram ontem, não foi? Não precisa comentar o resto, não. Porque eu sei que você quer dar em alguém. Que isso. Mas olha que Nossa, paga, hein? A lança de São Jorge atinge, hein? Jorge Luiz, boa tarde, sou amigo da rádio, muito devoto de São Jorge. Parabéns pelo excelente programa. Amém. Tem mais também a Marlúcio dos Santos, sua bênção, Padre Marcos. Deus abençoe. E mensagem que chegou aqui via WhatsApp. Hoje meu marido de férias, tendo a oportunidade de ouvir um pouco mais do seu padroeiro São Jorge. Opa! Ele, Henrique Carvalho da Silva, eu, Érica Rodrigues Marreiro, assídua por aqui na rádio. Que Somos legal. da paróquia Nossa Abraço, Senhora da Henrique, Conceição, Érica. em Campinho. Sua bênção, cônego. Em Campinho, um grande abraço a vocês. Olha, tem aqui também, quem é que está falando aqui? Deixa eu ver aqui. Ela estava saindo de ônibus. É a Ana Maria Feliz de Souza. Boa tarde para todos vocês aí na rádio. Estou no ônibus, indo para casa, saindo do trabalho e estou escutando e vendo vocês. Risos, padre, olha aí. Que maravilha, viu? Mas no ônibus não tem mariola. Se ela tivesse no compra, trem, minha filha, ela compra. ia ter mariola. Compra balajuquinha. Mariola. Eu já desafiei para que eles trouxessem para mim. Vocês lembram isso? Aquela bala em forma de bonequinho, cor de rosa. Juquinha, né? Não, é bala- Juquinha, bala- não. Bala boneco. É bala boneco. Eu Bala quero boneco. aquela bala. Bala Eu não acho boneco, aquela bala. bala boneco. A Dalva tem, ela esconde aquela bala. Só ela que chupa aquela bala. Ainda Bala existe aquela boneco. Como é que é? Ainda existe aquela bala? Existe, se você chupou muito dessa bala, Bala meu querido. boneco, Você chupou muito dessa bala. Depois ela ganhou uma nova versão de carrinho, né? Você adorava também. Hein? Tinha de todas as cores, tinha verdinha, amarelo, vermelha. Né? Você lembra? Lá de São Paulo, teu amigo, tem o Mário Rubial também lá de São Paulo que tá nos ouvindo e é corintiano também, olha aí. Maroca, um beijo, hein? Olha aí, gente. Olha, o programa parece que voa O aqui. Eliano Passo aqui, mande um abraço pra minha namorada Tatiana e pro padre Sérgio da paróquia São João Batista da Lagoa, em Botafogo. Olha aí, então um grande abraço ao padre Sérgio, o padre Sérgio da Isso, Lagoa? o cônego, a Vanessa Souza mandou aqui, ó, a bala boneco existe, vende na Colombo. Na Colombo? Confeitaria Minha Colombo. filha, deixa pra mim aí, minha filha, o endereço, vou mandar pro pedir pra comprar, porque eu já não aguento mais ser enrolado. Na Gonçalves Dias? Por que não? A Dalva fez um segredo danado e nunca me deu a bala. Não, eu entrego logo. A Confeitaria Colombo é ouvinte nossa, Ela vai quer mandar exclusividade. Manda bala pro cônego Marcos. Por favor. Confeitaria Colombo. Por favor. Vambora, né? merchan que a Eu gente faço tá até uma fazendo. propagandinha aí Já da estamos Colombo. Eu fazendo. faço a propaganda. Se vocês mandarem a balinha pra gente aqui. A bala Não é? boneco. A bala boneco. Mas eu vou aí ganhar depois uma eu chego na frente participação. do prédio e jogo avanço. Mas isso não é São Jorge, isso é Cosme e Damião. Já é outra história. Mistura tudo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Nós médicos, né? E que cuidavam das crianças, e que é uma maravilha. E tem mesmo o espírito de São Jorge, isto é,
todos nós também querendo ali seguir a Jesus e seguindo Jesus, fazer o bem através de sua profissão. É isso um testemunho, que cada um em sua profissão pode dar testemunho de Cristo Jesus, pode ser um bom profissional e ao mesmo tempo um excelente cristão. É verdade? É isso. Ana Maria Félix colocou: não tem vendedor nenhum? Segunda-feira passo aí para deixar a Mariola pro senhor e lhe dar um abraço. Muito obrigado, pode vir também, aí vem dá um beijinho aqui também, aqui na imagem, não é? E aqui fica sempre a ideia de que nunca há idolatria entre cristãos aqui não, isso é besteira, tá? É besteira, ninguém adora, católico nenhum adora imagem nenhuma, não é? Nós temos veneração, e a nossa veneração é porque a imagem nos reporta a pessoa, que foi seguidora de Cristo Jesus, que deu testemunho por causa de Cristo Jesus. A imagem é algo tangível, um grande santo, já citei aqui, e gosto dele demais, apesar de não ficar gritando para os quatro cantos que sou tomasiano e não preciso fazer isto, gosto e conheço bem a filosofia de Tomás de Aquino, mas Tomás dizia que quando nós pensamos Deus, nós pensamos sobre fantasmata. Fantasmata significa imagem. A inteligência humana não consegue não pensar alguma coisa sem que haja uma representação material. Então, quando nós olhamos a imagem, nós não nos prendemos à imagem. Nós vamos àquilo a que a imagem nos direciona, à pessoa. O único digno da nossa adoração é Deus, aquele que é o absoluto e que está acima de todas as coisas e ao mesmo tempo se fez próximo a nós, sendo na pessoa de Jesus, da pessoa de seu filho, o Verbo encarnado, o Emanuel, o Deus conosco. Mais alguma coisa a dizer, Silvio Júnior? Parou, Silvio Júnior? Então posso ir para a oração? Onde está a abertura da oração, Silvio Júnior? Essa música, composição maravilhosa do mestre. E aqui não é essa não. Olha aí, meu Deus do céu. Eu tenho que ir lá dirigir. Eu tenho que dirigir. É Dalva a culpada. É ela a culpada. É a hora da oração de São Jorge. É a oração de São Jorge. Temos que nos colocar direito. É isso aí. Olha aí o clima. Olha, pra você. Essa maravilhosa canção. É um momento em que você agora vai esquecer um pouco das dores. Vai enfrentar. Vai ter coragem. Você vai superar. Não vão derrotar você não. O mal que vem do dragão, vai ser abatido. Por quê? Porque você conta com a intercessão de São Jorge. E quem será a vencer? Deus mesmo, Cristo Jesus. Porque ouviu o pedido de São Jorge. Então coloquemo-nos agora nesse clima de oração. Aumenta o BG. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançará. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força
e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu cavalo meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós. Amém. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser, e viva São Jorge! Viva! Viva!